Olá pessoal, bom dia. Mais uma semana começando. Se você já tiver aí com o seu post-it, com a sua caneta e com a sua Bíblia por perto, pegue aí para a gente falar sobre uma palavra chamada humildade. Algumas semanas atrás, nós estudamos em sala de aula sobre esse assunto e que eu acho bastante relevante, não só para os nossos dias, mas é uma palavra que nós devemos entender com mais profundidade, porque eu não sei você, mas eu já usei essa palavra da maneira errada. Então, como é importante a gente entender o significado das palavras e entendê-la mais do que tudo, como ela está aplicada na Bíblia como orientação para a nossa vida. O que você entende sobre humildade? Pode ser que em algum momento você já tenha usado essa palavra da seguinte forma: nossa, fulano é tão humilde, ai, ciclano mora numa casa tão humilde. Então a gente usa essa palavra com o significado que ela traz no dicionário, que é simples, modesto, despretensioso, né? Algo desse tipo. Mas no fundo, humildade é muito mais do que isso. Eu não me considero nenhuma estudiosa de origem de palavras, mas claro que eu me senti na obrigação de buscar o significado dessa palavra para a gente poder falar sobre ela aqui. E se a gente for buscar na sua etimologia, né, que é o estudo da origem das palavras, da evolução das palavras, a gente vai ver que no latim ela tem um significado, ela vem da palavra humilitas, e essa palavra estaria relacionada a uma virtude que consiste em você conhecer as suas próprias limitações. É você ter um bom senso a respeito de si próprio. Já no grego antigo, essa palavra, ela vem da palavra humus, que tem origem na palavra terra, ou seja, nós fomos formados do pó da terra, e para o pó da terra nós voltaremos. Mas agora voltando para o estudo bíblico. Depois de todas essas considerações que a gente fez, podemos entender um pouco melhor essa característica de humildade que estava tão presente na vida de Jesus e que nós precisamos seguir. Nós vamos entender um pouco sobre a profundidade de humildade, que não é uma questão de aparência simplesmente, não é uma questão de desclassificar os seus talentos, os seus dons, a sua inteligência. Não é apenas rejeitar as palmas, os elogios, as coroas, os títulos. Não é simplesmente isso. Também não está relacionado a uma atitude de fraqueza, de autopiedade, né? De ficar ali murmurando, ou de ficar ali naquela posição assim sofrida, né? E aí você olha para a pessoa assim, ah, é tão humilde. Então, não tem nada a ver com isso. E algo que eu guardei no coração a partir daquela aula é que a humildade não é algo para o homem ver, mas é algo para Deus ver em cada um de nós. Não tem a ver com você negar as capacidades que você tem pessoais, os seus dons, os seus talentos, sua inteligência, sua sabedoria, porque realmente você tem essas coisas. Nós precisamos, de fato, entender que todas essas coisas foram dadas por Deus. Sem a ajuda de Deus, sem esse relacionamento com Ele, jamais eu vou usar todas essas habilidades, todos esses dons, esses talentos, essa inteligência, essa sabedoria da forma correta. Porque quem me deu sabe muito mais como potencializar isso em mim. Sendo assim, a humildade não está relacionada a você se menosprezar, se inferiorizar, porque cada um tem a sua importância. E com base no que o próprio Jesus nos ensinou lá em Filipenses 2, nós vamos ler daqui a pouco. Ele mesmo sendo o próprio Deus, ele não se apegou a isso. Ele não considerou que deveria demonstrar para as pessoas quando esteve aqui na Terra que ele era o próprio Deus. Não, ele veio com um papel diferente para ser cumprido. Ele veio, na verdade, cumprir uma missão para nos mostrar que era possível ser um ser humano comum sem que ele tivesse que falar o título dele, sem que ele tivesse que mostrar ao mundo, olha, eu sou Deus, mas vou mostrar para vocês que dá. Não, não foi assim. Ele se fez
um de nós. Ele veio com uma atitude de servo. E é por isso que humildade não é apenas você rejeitar as palmas, os elogios, né? Rejeitar as coroas e os títulos que lhe são dados, mas é transferir tudo isso para quem de direito? Quem me deu todas as coisas que eu tenho, tudo que eu tenho dentro de mim, de capacitação, de habilidades, tudo isso vem de Deus, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. E essa é a verdadeira humildade. Humildade é reconhecer as suas limitações, é ter um bom senso a respeito de você mesmo e daquilo que você tem e daquilo que você sabe fazer. Humildade é você transferir toda a glória, todo o louvor, toda a honra que você receber em relação àquilo que você sabe fazer àquele que te deu, àquele que te possibilitou viver tudo isso. Lá em Romanos 12:3 diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, preste bem atenção nessa primeira frase, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, aqui no caso é Paulo, né, falando aos romanos, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E para finalizar, eu quero ler aqui o trecho que está lá em Filipenses, no capítulo 2, que fala sobre a humildade e a grandeza do nosso Jesus Cristo. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que difícil isso, né? Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Quando a palavra fala aqui de você não se considerar superior aos outros, a gente até engole um pouquinho seco, porque nesse mundo que nós vivemos hoje de competitividade, de um puxar o tapete do outro, de fazermos um mal para as pessoas, muitas vezes até sem perceber, mas a gente tem uma atitude muito egoísta. O ser humano é muito egoísta e faz as coisas impensadamente, e faz as coisas por maldade, e faz as coisas por inveja, por cobiça. Mas o considerar-se inferior aos outros nos ensina a reconhecer as nossas limitações. Quando fazemos isso, não estamos fazendo um bem para o outro, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos. E essa é uma virtude para ele ver e não para demonstrar para ninguém. Tome uma atitude diferente. Não dê lugar à soberba na sua vida. Não dê mais valor a roupas, a títulos, a bens, a coisas deste mundo, mas valorize aquilo que realmente deve ser valorizado. Valorize as pessoas à sua volta e valorize o seu relacionamento com Deus, estando debaixo da sua grandiosa mão, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Eu tenho certeza que a humildade ela vai se tornar algo real na sua vida. Pessoas enxergarão em você um coração humilde como o de Cristo. E é isso, nós devemos parecer cada dia mais com Ele. Tenha uma ótima semana, pratique a humildade verdadeira e seja muito feliz e abençoado. Um beijo.